Olá, queridos. Nesse vídeo eu vou fazer a correção da prova mensal de vocês, certo? Do segundo ano do ensino médio. Então vamos lá. E tem alguns exercícios aqui sobre calor, né? O gráfico de P por V, o trabalho realizado por um gás. Então vamos dar uma olhadinha. Primeiro probleminha. Analisando o gráfico a seguir, que representa uma transformação cíclica ABCDA de 1 mol de gás ideal. E aí a gente tem aqui o gráfico, né, de um ciclo, né, um ciclo fechado, certo? Por isso que é chamado de ciclo. E aí está pedindo para a gente calcular o trabalho realizado pelo gás durante o ciclo. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o trabalho realizado por um gás, né, então vamos lá, o trabalho realizado pelo gás é P por V, né? Muitas vezes a gente coloca aqui delta P por delta V, certo? Existe uma variação, né? Delta P de pressão, vou colocar em letra maiúscula, então, P por delta V. Ou seja, o que é o nosso delta P aqui? O delta P é o quanto variou aqui, ou seja, quanto variou a altura desse... Quanto variou a pressão é a altura desse retângulo, enquanto quanto variou o volume é o comprimento desse retângulo. Ou seja, é só a gente calcular a área desse retângulo. Então vamos lá. Qual que é a base? Ó, do 2 até o 6. Vamos começar pela altura, né? Ó, a altura do 5 até o 15, o delta, a variação, foi de 10. Então vamos colocar aqui 10. E a variação de volume ó, foi do 2 até o 6, ou seja, variou 4, certo? Ou seja, 10 vezes 4, 40. Então 40 joules, tá? Este é o trabalho, esta é a área desta figura, tá? Uma coisa que é importante, gente, sempre analisa se a pressão está no sistema internacional, ó, Newton por metro quadrado, está acima, certo? Se tivesse em Pascal, também estaria correto, porque 1 Pascal é igual a 1 Newton por metro quadrado, tá? Então, sistema internacional, sistema internacional. Agora, o volume, vamos ver se também está, o volume tem que estar em metro cúbico. Em alguns momentos você pode acabar encontrando em litros, tá? E aí tem que tomar esse cuidado, tá bom? Tem que transformar sempre o sistema internacional. Vamos lá para o segundo, para a letra B deste mesmo problema, né? Então, a letra A, deixa eu colocar aqui a resposta. Letra A, 40 joules. Esse foi o trabalho realizado por este gás. Ele foi realizado pelo gás, inclusive porque o giro aqui é no sentido horário, né? Podem ver que está girando aqui ó, no sentido horário, as setas, né? Então, não é o ambiente que está realizando o trabalho no gás, é o gás que está realizando o trabalho, tá bom? Muito bom, vamos dar uma olhadinha aqui na letra B. Está pedindo para a gente calcular o maior e o menor valor da temperatura absoluta do gás neste ciclo. Pede para a gente usar aqui a constante, né, valendo 8, e justifique a resposta usando cálculos, né? Então, primeiro vamos voltar aqui no gráfico então, para a gente entender o que ele está pedindo. Ele quer saber quais são os pontos onde haverá maior temperatura, a maior e a menor, né, temperatura. Galera, vamos lembrar que para calcular a temperatura a gente vai usar aquela formulinha de PV igual a nRT, certo? Ou ΔT, né? Neste caso a gente vai usar o T mesmo, que é a temperatura naquele ponto, né? Então, vejam bem, para a gente calcular o T, a gente tem que isolar o T, certo? Então, o que a gente faz? Passa o NR para o outro lado. O nosso N vale 1. Então, vocês concordam que eu não preciso nem considerar ele aqui, né? Porque ele vale 1. Então, o que a gente pode fazer? Ó, o T é igual a P vezes V e passou o R para o outro lado já dividido, tá bom? Ou seja, a maior temperatura vai ser aquela que tiver o maior produto da multiplicação de P por V, certo? Então a gente pode tentar analisar os pontos A, B, C e D e ver qual deles tem o maior produto. Então vejam bem, ó, no ponto A, qual é o volume? 2. Qual é a pressão? 5. 2 vezes 5, 10. Vamos lá no ponto B. Qual é o volume? 2. Qual é a pressão? 15. 2 vezes 15, 30. Então, a gente já tem aqui, ó, já sabe que a temperatura no ponto B é maior que a temperatura no ponto A. Faz sentido, né? Certo? Porque a pressão está aumentando, a temperatura está aumentando. Vamos analisar aqui no ponto C. Vejam bem, no ponto C a gente tem um volume de 6,
certo? E a pressão é de 15. Né? Ó. Então, 6 vezes 15. Veja, 6 vezes 15. Ó, 2 vezes 15 dá 30. Vezes 3 dá 90. Né? Então, aqui a gente tem já um produto bem maior, certo? E no ponto D a gente tem um volume de 6 e uma pressão de 5, que vai dar 30 também. Pronto, feito isso, a gente descobre o seguinte, no ponto C a gente tem o maior produto de P por V, certo? P vezes V. E no ponto A a gente tem o menor produto, P vezes V. Então vocês concordam que a maior temperatura deve estar então no ponto C, né? Que dá o maior produto. Então vamos lá, temperatura no ponto C vai ser a pressão, que é 15, vezes o volume, que é 6, dividido por 8, que é o nosso R. Por que eu não considero o N? Porque o N vale 1 já, está multiplicado, né? 1 vezes o R aqui embaixo, o N vezes R, 1 vezes R, já é R mesmo, né? Então vamos lá, vamos ver quanto é que vai ficar. Trabalho 15 vezes 6 dá 90, dividido por 8, né? Então vamos calcular aqui, 90 dividido por 8. 8 vezes, pego 9, 8 vezes 1, sobra 1, né? 8 vezes 1 dá 8, desce o 0, fica 8 vezes 1 de novo, sobra 2 agora, né? Põe a vírgula, acrescenta o 0, 8 vezes 2, que dá 16, sobra 4, e agora põe o 0, 8 vezes 5, que dá 40 e sobra 0. Então, a temperatura no ponto C vai ser de 11,25. Como a gente está usando tudo no sistema internacional, a temperatura vai ser também no sistema internacional, ou seja, será em Kelvin, tudo bem? Muito bom. E a temperatura, então, no ponto onde deu o menor produto? Deu aqui no ponto A. Então, vamos calcular aqui, temperatura no ponto A. PV dividido por R. Quanto que é a pressão? 5. Quanto que é o volume neste ponto A? 2, dividido por 8. Ou seja, nossa temperatura vai ser 10 dividido por 8. Vamos lá, faz a divisão aqui do lado. 10 dividido por 8. 8 vezes 1 dá 8, sobra 2. Né? Põe a vírgula, acrescenta um 0. 8 vezes 2 dá 16, sobra 4. Põe o 0 de novo. E 8 vezes 5 dá 40, sobra 0. Ou seja, a temperatura no ponto A é de 1,25 Kelvin. Então, nós temos aqui, temperatura C, temperatura A. Beleza? Muito bom. Vamos lá para a próxima questão. Para o nosso segundo probleminha, vamos lá. Um gás ideal sofre um processo termodinâmico, conforme descrito no diagrama PV, passando por esses estágios aqui, o A, B, C e D. E aí ele fala assim, sabendo que o trabalho total associado a este processo é igual a 40 joules, qual o trabalho no subprocesso BC, ou seja, qual o trabalho aqui neste trajeto BC, né, do B até o C. Vamos lá, ele está dizendo, gente, vem comigo, vamos lembrar que o trabalho realizado por um gás no diagrama PV, né, a gente pode calcular como sendo a área abaixo da linha, né, certo? Da linha daquele processo termodinâmico, tá? Ou seja, seria esta área aqui, tá? Toda esta área deu um trabalho de 40 joules, toda ela, certo? Tudo isso que eu pintei de vermelho aqui. E aí, gente, é o seguinte, ele quer saber só a área que eu vou pintar de azul. Ele quer saber só esta parte aqui, ó. O problema é que a gente tem uma curva aqui que não é fácil de calcular este formato, concorda? Este formato aqui, ó. Concorda? Este formato aqui não é um polígono que a gente, ou uma figura plana que a gente aprende a calcular, né? É uma curva que a gente não sabe nem qual é a equação dessa curva aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar ir por outro caminho. Veja bem, a gente conseguiria, por exemplo, calcular a área que está abaixo deste pedaço AB. E também consegue calcular a área que está abaixo deste pedaço CD. Não é? Vocês concordam que essa área 1 mais a área 2 mais a área 3 tem que dar 40 joules. Então, vou colocar assim, o trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3 tem que dar 40 joules. Certo? A gente vai descobrir o trabalho 1, vai descobrir o trabalho 3. O trabalho 2 vai ser o que vai faltar para chegar lá, para completar os 40 joules. Então, vamos lá. Gente, vamos começar pelo 1 aqui, que eu acho que é o mais difícil. Aqui nós temos um triângulo que tem... Vou até dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor aqui, esse gráfico aqui. Dá um zoom aqui.
Vamos lá. Ó, aqui nós temos um triângulo que tem 2 de altura. Não é isso? Ó, do 8 até o 10, 2 de altura. E a base dele é do 2 até o 4, ou seja, a base dele é 2. Então, vamos lembrar que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, vamos lá, 2 vezes 2 dividido por 2. Quanto é que dá 2 vezes 2 dividido por 2? 2 vezes 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Ou seja, o trabalho desse pedacinho desse triângulo aqui é 2. Só que nós temos também este retângulo, né? Então a gente tem que calcular também a área verde aqui, porque é tudo que está abaixo da linha AB, né? Vamos lá, qual que é a altura deste retângulo? Ó? Ele vai lá do zero, lá de baixo, até o 8, então a altura dele é 8. E qual que é a base dele? A mesma do triângulo, 2. 8 vezes 2 aqui dá 16, certo? Então nós temos já a área, ó, aqui nós temos, vou só apagar aqui para a gente enxergar, né, melhor. Então, este pedaço tem 16 de área e este pedaço tem 2 de área. Somando os dois dá 18, ou seja, nós temos aqui 18 joules só nesse pedacinho. Então, o trabalho 1, ó, já vou colocar aqui que são 18 joules, tá? Muito bom. Trabalho 2 a gente não sabe quanto que é e não vai descobrir agora. Vamos para o trabalho 3, que é fácil, ó. Do 10. Isso aqui é um retângulo, certo? Então, vamos à base dele. A base dele é do 10 até o 13. Então, ele tem uma base que vale 3, certo? Foi o ΔV, foi a variação de volume aqui, né? Ele estava em 10, chegou no 3. E a altura dele, que é a nossa variação de pressão, está no 0 e vai até o 4, então é 4. Como é que a área de um retângulo não é base vezes altura? Né? Ou seja, comprimento vezes largura. Né? Então 3 vezes 4 dá 12. Então nós temos aqui 12 joules, certo? Então pronto, já descobrimos aqui que aqui tem 12. Tudo isso tem que dar 40 joules. Então, para vocês entenderem aqui o que a gente fez, ó, vou desenhar aqui em cima. Este pedaço todo aqui a gente descobriu que tem 18 joules. Este pedaço aqui tem 12 joules. E os três juntos, né, tudo que está, toda a área abaixo dessa curva tem que dar 40. Então, vamos lá, 18 mais 12 dá 30. Mais o trabalho 2, né? Tudo tem que dar 40. Então, gente, não é só a gente fazer o seguinte, passar o 30 para o outro lado, ó. Então nós temos o trabalho 2, sendo 40 menos 30. Ou seja, o trabalho 2 só pode ser 10 joules. Beleza? Aí nós vamos aqui, ó, na nossa respostinha aqui, ó. Resposta letra B, certo? 10 joules. E essa é a parte 1, tá, gente? Agora vamos para a parte 2. Assistam o próximo vídeo. Tchau, tchau.